olha só uma coisa, como as coisas são curiosas. Armas atômicas. Armas atômicas são uma catástrofe. Da merda do mundo. O mundo passou décadas de tensão. Hiroshima, Nagasaki, todas as terrores da humanidade. E a Guerra Fria foi um inferno de tensão. Mas tem um lado engraçado. Por quê? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham armas autônomas, eles só fizeram proxies wars, ou só guerras através de representantes muito menores. Não entraram em guerra um com o outro, porque eles sabiam o custo daquilo do ponto de vista do seu próprio país. Porque se o mundo vai acabar, você vai acabar junto. Então, curiosamente, quando os teóricos da guerra, que a guerra é um assunto que você sabe que eu adoro esse assunto, vão falar sobre armas nucleares. Armas nucleares são armas de deterrence, quer dizer, de segurar o outro, em última análise, de orientação à paz. Falam, não, mas não tem nada de paz numa bomba atômica. Não tem mesmo. Mas se você tem e o outro tem, ninguém joga bomba atômica em cima do outro. É o caso, por exemplo, da Ucrânia. Qual que é o grande problema? A Ucrânia abriu mão das armas autônomas acreditando numa proteção ocidental que está aí o Trump botando em xeque. Então, da mesma maneira como armas atômicas são ruins, mas você entende que se os dois lados atômicas, a chance de uma guerra mundial é menor, ainda que se ela acontecer, o problema vai ser muito maior, você tem que pensar que ter determinadas leis, determinadas coisas são ruins, só que a lei que você vai botar no lugar pode ser pior do que a coisa. Essa é a analogia. Posso complementar? Pô, pelo amor de Deus. A gente nem combinou, mas assim, eu sou um dos críticos mais ferrenhos da lei de inteligência artificial que está sendo feita, né? Primeiro no Senado e agora está na Câmara. É muito ruim. E para começar... Gosta da descrição dele? Que é o AI Act passado pelo filtro da Coreia do Norte? Vou transformar a descrição dele, ainda vou levar para um outro lugar, que é o seguinte. A origem dessa lei foi feita com uma comissão de advogados. Imagina assim, você fala assim, vamos construir uma lei de IA, uma questão estratégica para um país. Quem que a gente chama? Não, vamos chamar os advogados. Aí imagina uma sala cheia de advogados com terno, gravata. Falei, e aí, o que nós vamos fazer com a inteligência artificial? Vamos pensar. Vamos cagar a regra. Então, aí a lei brasileira tem 30 páginas. Depende da fonte que você usa, mas mais ou menos assim, 30 páginas. Cara, lei de 30 páginas, você imagina o que tem numa lei de 30 páginas. E a grande coisa dessa lei é que ela é diretamente decalcada da lei europeia. Só que eles a lei se orgulham disso, tá? Então, eles falam isso com orgulho. Então, mas gente, o Brasil fez leis, inclusive participei dessa batalha aqui como o Marco Civil. O Marco Civil não foi copiado de ninguém. O Marco Civil a gente que fez. É uma lei brasileira, pelo contrário, depois copiaram o Marco Civil da gente e com muito orgulho, porque o processo do Marco Civil foi aberto, né? Todo mundo pôde participar online. Uma lei que levou 7 anos de debates intensos e aí produziu uma lei original que o Sir Tim Berners-Lee, que é o criador da web, até hoje fala, o Marco Civil é o exemplo de legislação que todo país deveria olhar quando está pensando em regulação de tecnologia. Então, assim, compara isso com uma lei que olha para a Europa e fala, não, a Europa encontrou a solução. O Brasil e a Europa fossem parecidos. O Brasil não tem... Não é óbvio, cara. O que esses caras estão fazendo lá, mano? Em Brasília. Pelo amor de Deus, cara. E isso, assim, me deixa furioso, porque não faz o menor sentido. Assim, o Brasil tem que construir uma lei brasileira de IA e não pegar uma lei europeia, que detalhe, tá? Só copiaram a parte regulatória, que é a parte das regras. A parte de fomento da lei europeia, que é a que diz vamos desenvolver uma indústria nacional, vamos criar medidas contra concorrência predatória, vamos criar uma lei aqui que fomente a capacidade competitiva dos países. Essa não foi copiada, não. Só copiou a parte das regras. Então, isso assim é muito complicado. Eu falei isso no Senado, a gente fez contribuições formais para o Senado. O Senado tinha que ter, no mínimo, feito uma audiência pública, uma consulta pública verdadeira, porque não fez. Para participar da consulta pública, você tinha que ir a Brasília ou mandar por e-mail. E aí, quando você mandava por e-mail, eles não publicavam as contribuições.
Então você não sabia o que as pessoas tinham contribuído até a véspera da lei ser A propósito, eu aprovada. fui convidado para falar e não tinha ninguém para me ouvir. É exato. mesmo? Não. Eu falei por Zoom, né? Eu falei por Zoom. Sabe quanto tempo eu tive para falar? 10 minutos. Eu tive 10 minutos também e não tinha ninguém para prestar atenção. Nada. E não sei o seu caso, mas fizeram alguma coisa com o que você falou? Claro que o não. que eu falei Imagina. foi inútil. Foram 10 minutos que eu perdi Tu na minha podia vida. estar dormindo, né? Ou podia estar no Instagram. Era um tempo muito melhor empregado fazendo scrolling no Instagram. Doom né? scrolling. Doom scrolling Nossa. e ficando deprimido ali do que participando, porque ninguém ouviu. Então, assim, essa é a diferença diferente da minha A gente experiência. ri, mas é foda, né? É. A minha experiência com o Marco Civil é de participação. Qualquer processo legislativo que eu tiver envolvido, eu vou ouvir as pessoas, porque não é só advogado que precisa falar de IA, a gente precisa ouvir os cientistas, a gente precisa ouvir os bibliotecários, os artistas, os sindicatos, precisamos ouvir as universidades, precisamos ouvir a pessoa no dia a dia, porque IA vai tocar a vida de todo mundo. Por que você vai ouvir só um segmento da sociedade brasileira para fazer o protótipo da lei, que são os advogados? Isso não faz o menor sentido. E Ronaldo, por que E detalhe, só desculpa, Alvo, eu sou advogado, tá? Mas eu adoro os advogados, mas não nos deixem sozinhos fazendo nada, nem lei de IA, nem qualquer outra coisa. E por que você acha que o negócio acabou se encaminhando dessa maneira? Essa pergunta que eu já fiz para mim mesmo. Por quê? Cara, razões... O quê? Tá falando do PL, desse PL específico? Por que ele acabou virando um papo de advogado? Por que ele virou uma cagação de regra, trocando em minutos? Cara, assim, razões sociológicas das mais Não, diversas. na prática mesmo mas na ali. prática, assim, uma Não sei se você pode influência... falar de quem tava... Uma influência muito exacerbada da Europa, e a Europa se apresentando como uma solução simples para um problema que é complexo. Então, na hora de olhar para um problema complexo e ir pelo caminho mais difícil, que é vamos olhar esse problema a partir da perspectiva do Brasil, foi feito assim, não, vamos olhar esse problema e ver o que os outros já fizeram. E quem fez, estava mais bem elaborado, era a Europa, então vamos copiar a Europa. Eu acho que essa é a principal explicação. Eu vejo de uma maneira diferente, assim, que eu não tenha todos os dados. A minha leitura foi que a primeira versão na Câmara, que eu acho que era 2120, alguma coisa... 2120, sim. O problema todo aconteceu na construção das comissões do 2120, porque naquele momento, que era o momento de desembarque da pandemia, um negócio assim, a coisa estava muito deflagrada, e aí o que aconteceu foi que se criou uma polaridade esquerda-direita. E aí, no final das contas, foi nesse embate que a coisa acabou seguindo um caminho autoritário. Porque, no final das contas, a grande discussão era a relatoria, era quem mandava no PL. Subitamente, o PL se tornou altamente estratégico para diferentes grupos, tanto grupos de políticos à esquerda quanto grupos políticos à direita. E a hora que as pessoas estão querendo, né, debater e dominar a autoria de qualquer coisa do ponto de vista legislativo, todo mundo se deu mal, porque aí, evidentemente, vai se tornar uma moeda de troca ali interna para você poder ter isso. Tanto que ele começou com uma... Quem era o primeiro relator, você lembra? Não lembro. E o 2120 nem era bom, era um projeto fraquíssimo. Era uma merda total. Só que aí substituíram uma merda isso, inofensiva por uma merda problemática. Foi isso. Mas como ele começou muito politizado, todo mundo querendo ser pai da criança... Aí começaram as trocas políticas. Foi esse tipo de jogada. Era assim. Mas todo mundo queria ser o pai do projeto, mas ele não tem. Ele na opinião de vocês, ele é bem aceito pelos usuários, pela sociedade? A gente... Mas porque sociedade lê alguma nem coisa? Sabe. Os caras não sabem o que é que se foda. No Marco Civil sabia. Por quê? Porque a sociedade foi consultada. O Marco Civil veio de baixo para cima. Você falava com as associações das lan houses. Você tem uma idade parecida com a minha, você lembra da Lan House. Nossa, o Álvaro, que é muito jovem, não vai lembrar do que é uma ao contrário, jovem ao contrário. O Álvaro que já era muito velho naquela época. Esse cara é 9 anos mais velho que eu, parece? Eita, né? Puta que pariu, hein, família? Tá bom, vai lá. É o Peter Attia, vai pro protocolo do Brian Johnson. Eu sou velho o suficiente para ter frequentado muito a Lan House. E as Lan Houses, gente, era isso, era a internet da galera. E a Associação Brasileira das Lan Houses encampou o Marco Civil, tinha consulta em Lan House. Você ia lá jogar Counter-Strike e o pessoal perguntava, participa aí da consulta do Marco Civil. E a galera participava, você entendeu? Então, a sociedade ela foi consultada. E eu acho que o que aconteceu com o projeto de lei de IA
É um projeto de algumas elites muito específicas e não representativas que resolveram assumir o controle e fizeram uma lei que é um decalque da lei europeia. Agora, na Câmara, eu sou esperançoso e otimista. Eu acho que talvez tenha espaço para ter um pouco mais de debate lá. Sobretudo se a gente botar a boca no trombone toda vez que puder, né? Por isso que a gente Sim. tem que fazer isso. Bom,